Bom, meu nome é Leonardo Vilela e eu vou apresentar aqui a parte do Factory Method, que é um design pattern bem interessante, principalmente quando o objetivo é desacoplar classes. É, por muitas das vezes a gente tem código, a gente tem classe diferente, que às vezes você precisa usar coisas que estão na outra classe. E pode acontecer dessas classes se acoplarem, onde que uma classe depende da outra. Isso acaba sendo um pouco ruim, porque isso evita que essas classes possam evoluir de forma independente. Então, às vezes, você pode mexer em coisas da sua classe que quebrem a outra classe, e isso não é muito inteligente. E para isso que existe o Factor Method. Aqui nessa exemplificação, vamos supor que aqui nossa classe Factor, que é nosso cliente, ele precisa consumir uma dessas duas classes aqui no caso. Vamos supor que essa primeira classe aqui é o círculo, é um círculo, e essa outra classe é um quadrado. Se eu utilizo, por exemplo, vamos supor que essa classe ela precisa do círculo. Eu criar um objeto do tipo círculo na minha classe e posteriormente eu querer mudar ela para outro quadrado, eu estarei mexendo no meu cliente. Isso não é muito inteligente. Então, para isso que existe o Factor Method, onde eu posso criar uma classe intermediária para que ela fique responsável por utilizar esse método. Então a minha classe Factor ela não precisa, o cliente não precisa conhecer o tipo instanciado nesse caso. A classe type que vai ficar responsável por isso. Isso é muito legal, porque aí tanto a classe do quadrado, do círculo, quanto o meu cliente, eles vão evoluir independentemente. Eu não vou precisar ficar alterando nada neles para que, por exemplo, quando eu crio outra forma geométrica, eu não vou precisar alterar nada no meu cliente. Isso é muito interessante. Eu vou exemplificar aqui com um código para ficar mais claro. Eu tenho aqui um código. Deixa eu fechar essa classe que eu estava vendo. Eu tenho um código aqui que ele tem o shape, que é uma forma geométrica. Eu estou usando o swing do Java aqui para criar essas formas geométricas. Então ele é uma classe abstrata que vai criar uma forma geométrica para mim. E eu já criei aqui duas classes, né? o Circle e o Square, que é o quadrado e o círculo, que são nossas duas formas geométricas. Então eu vou lá para o meu cliente, que é o app.java, que é quem vai consumir, né, essas classes. Então, por exemplo, se eu quero criar um círculo na tela, eu instancio Circle e utilizo ela aqui. Então vamos rodar aqui, só para exemplificar. Olha, eu estou imprimindo um círculo aqui na tela. Mas vamos supor que agora eu quero que seja um quadrado. O que eu teria que fazer? Eu teria que documentar aqui. Teria que criar outra instância de square. Salvar e agora sim vai funcionar. Perceba que fazer isso não é muito inteligente. Eu estou mexendo no meu cliente, estou mexendo em outra classe, elas estão muito acopladas. Então, para isso que existe o Factor Method. Então, vamos utilizar o Factor Method para arrumar esse problema aqui. Eu vou criar uma nova classe aqui, que ela vai se chamar Shape Factor. Ok? E eu vou criar aqui um método estático que eu vou poder utilizar lá no meu cliente. Public static shape new shape. E aqui eu vou retornar o meu tipo que eu quero. No caso eu vou retornar um círculo aqui. Ok? Agora que vem a grande mágica. Eu não preciso mais ficar fazendo isso que eu estava fazendo aqui antes, que não era inteligente. Eu vou comentar essa parte do código. Eu vou apagar, melhor. Agora eu posso fazer simplesmente shape, criar shape factor, que eu acabei de criar.
ponto new shape. Só com isso daqui eu não fico... Opa, eu criei com uma letrinha a menos. Pronto, arrumei. Salvei certinho agora. Só com essa parte, só com essa alteração, agora meu cliente ele não precisa mais saber se está vindo um círculo ou um quadrado. Ele não precisa, eu não vou precisar mudar nada aqui no meu cliente. Então vamos testar aqui. Tá vindo um círculo, ok. E agora se eu quisesse mudar para um quadrado, como que eu faria? Eu precisava mudar essa classe cliente? Não, eu posso em Shape Factor mudar para Square. Opa. Square. Salva e testa de novo. Pronto, eu tenho um quadrado na minha tela e não precisei mudar nada no meu cliente. Bom, esse é o Factory Method. Espero que tenha ficado claro e é isso. Muito obrigado. Olá pessoal, eu sou o Wellington. Eu estarei falando aqui sobre o Design Pattern FACAD. O que é esse Design Pattern? Esse padrão de design de projetos, ele tem o objetivo de ocultar as complexidades em grandes sistemas. Ou seja, através de um componente, através da interface, ele entrega para o cliente apenas aquilo que é interessante e ele oculta todo o sistema complexo, toda a funcionalidade, todo o processamento, né? O FACAD, ele é uma interface simples, é limitada, né? Ela acessa apenas o que é necessário, ela tem o objetivo de ser simples, né? Tem uma interface simples e amigável. Essa imagem aqui, ela demonstra uma aproximação da funcionalidade do FACAD. Como é possível ver, essa aqui é uma usina de geração de energias. A maneira que está sendo gerada essa energia não interessa para os clientes, né? Os clientes são essas baterias em voltas ali, nessas figurinhas de baterias. O que é interessante para elas é ser recarregável. Por exemplo, eu quero só recarregar a bateria, né? A energia, como está sendo processada lá, está vindo da energia movida a carvão, energia natural, energia a combustão, seja o que for, não interessa. O que é interessante para eles, para os clientes aqui, é apenas ser recarregável. Então, essa interface aqui, essa imagem aqui da frente, é a interface que oculta tudo que está ali para trás, por baixo dos panos, né? Tudo que tem aqui de complexo nesses grandes sistemas aqui. Essa imagem oculta e entrega para o consumidor ali, o cliente, uma imagem agradável, uma interface agradável. Como que funciona esse processo? O cliente, ele requisita, né, solicita para o FACAD, faz a solicitação para o FACAD, acessa o FACAD, que é a interface, e faz a requisição da sua operação. O FACAD, ele acessa os subsistemas, acessa um ou mais, vários, múltiplos subsistemas, e inclusive o subsistema entre si também, eles se comunicam entre si, processando as informações, trocando informações, trocando mensagens, né, e retorna para a interface FACAD aquilo que foi processado, o resultado do processamento, né. Esse processo se assemelha muito a um pedido, né? Quando você vai na lanchonete fazer um pedido ali de um lanche, você é o cliente, né? E você tem um menu ali, o menu que está em suas mãos ali, é o menu do lanche, dos produtos ali disponíveis, né? Você solicita, né? Ali, por exemplo, o garçom vai lá e entrega. O garçom aqui é o FACAD. Ele vai lá e entrega na cozinha um pedido, né? E o subsistema lá interno, a cozinha interna, né? Está processando ali vários pedidos, tem diversidade de pedidos, né? A maneira que está sendo processado, isso aqui o cliente não vê. Ele não tem essa informação. Ele sabe que o pedido dele vai chegar do jeito que ele pediu, entendeu? Agora, como está sendo processado, essa complexidade que tem aqui, ele não precisa saber, né?
Então, e também, né, quem está aqui também, os grandes sistemas também não sabem quem que é o cliente. Mas, enfim, ele entrega o que foi requisitado. Então, esse é o papel do Design Pattern FACAD. As vantagens. As vantagens estão uma delas é a portabilidade de sistemas, né? Isso fica até claro, porque você tem uma interface ali amigável, você pode ter uma aplicação mobile, aplicação web, e acessar esse subsistema, né, através dessa interface. Né? Também a simplificação, a vantagem também é que fica muito mais simples, aquela complexidade imensa de diversas classes, diversas rotinas, diversas bibliotecas, né, ela se torna mais simples, porque você não precisa ter ciência de tudo ali por trás. Oculta a complexidade, né, como já foi falado, e também direciona os objetivos do cliente, porque aquilo que o cliente quer fica disponível para ele, aquilo que o cliente não tem, não vai utilizar, então ele não tem necessidade de ter ali na interface. Né? Eu tenho um projetinho bem simples aqui, que eu vou estar... É um exemplo, né? Está em PHP, está falando sobre ele. Essa aqui é uma classe interface FACAD. Ele está acessando subsistemas aqui. Então, considere que esses subsistemas aqui são sistemas robustos, cheios de operação 1, operação N, né? N operações, N bibliotecas, N recursos, né? E o sistema 2 também. Então, é possível ter vários subsistemas. Você pode acessar um, ou você pode acessar os dois, ou você pode, através da interface, você pode acessar um ou vários subsistemas, ou até mesmo sistemas conversar entre si. Né? Mas aqui, quem se encarrega de acessar fica a interface. Né? Já o cliente ele só solicita a operação, executa a operação. Então, o código do cliente é bem simples mesmo. Pode ver aqui, ó, ele não precisa acessar sistema 1, sistema 2. Então, o FACAD ela é ali uma camada entre o cliente e os sistemas complexos. Então, só é interessante usar o FACAD quando você tem um sistema complexo, com N recursos, N funcionalidades, e você quer acessar apenas poucos itens, ser bem mais específico nos itens ali. Então, você cria essa interface e acessa só aquilo que te interessa. Beleza? É isso aí. Olá, meu nome é Alec e eu vou estar falando do Design Pattern Strategy. Tá, vamos começar. Primeiramente, o Strategy é um Design Pattern do padrão comportamental. A sua função, a sua intenção ele define uma família de algoritmos, encapsulando cada uma delas e tornando-as intercambiáveis. Ele deixa a possibilidade que o algoritmo varia independente dos clientes, entre os clientes que utilizam. Então, basicamente, o ML dele, ele vai pegar uma estratégia que poderia estar contida somente na primeira classe contexto. Ela tem um comportamento semelhante entre elas. Daí ele vai pegar e vai criar uma interface, que seria a interface strategy, e vai fragmentar elas em diversas classes que implementam essa interface, e por sua vez, a classe contexto ou classe cliente vai acessar essas várias estratégias através da interface, utilizando-se da interface. Então, basicamente o que foi dito anteriormente. Ele capsula cada uma delas e torna elas intercambiáveis. Então, isso é bastante utilizado. A gente acaba utilizando inconscientemente. A gente, por padrão, às vezes utiliza
por ter uma facilidade muito grande. Ó, algumas vantagens: você pode trocar o algoritmo usado dentro de um objeto em tempo de execução. Você pode substituir a herança por composição. Princípio aberto e fechado: você pode introduzir novas estratégias sem precisar alterar o contexto. Que basicamente você vai. Aqui você pode. Não precisa ser por herança, pode ser por composição. O contexto com strategy, com a sua interface. E a respeito de você introduzir novas estratégias, você não vai precisar alterar o contexto, porque o contexto ele está utilizando da composição da interface, e a interface, por sua vez, ela é implementada na estratégia. Então, para você adicionar uma nova estratégia, com o strategy, você pode só adicionar a nova classe. Você não vai precisar modificar a sua classe de contexto. Você pode isolar os detalhes de implementação de um algoritmo de código que usa ele. E também tem algumas desvantagens. Muitas linguagens de programação modernas têm suporte do tipo funcional que permite que você implemente diferentes versões de um algoritmo dentro de um conjunto de funções anônimas. Então você poderia usar essas funções como se estivesse usando objetos de estratégia, mas sem seu código. Então, muitas linguagens já você pode usar de diversos recursos modernos que você não precisaria fazer toda a fragmentação e a criação de novas estratégias. Os clientes devem estar cientes das diferenças entre as estratégias para serem capazes de selecionar a adequada. Ele tem que saber qual se encaixa melhor naquele problema. E se você possui alguns algoritmos que eles raramente mudam, não é um motivo real para aplicar. Então, se você tem, por exemplo, uma classe que dá para você usar só o contexto, que não é muito grande, às vezes é um padrão que não se muda durante alguns anos, você não tem a necessidade de ficar constantemente alterando. Então você não precisaria fragmentar ou um padrão que tenha poucas variações e não precisa de muitas alterações constantemente, vários updates constantes. Você não tem a necessidade de complicar esse código utilizando o strategy. O strategy você seria se você tem diversas opções com às vezes diversas formas de ir para um local, diversos cálculos diferentes, dependendo da estratégia utilizada. Então, se for alguma coisa simples, você precisa manter ela simples, você não precisa complementar ela com strategy para deixar o mais complicada possível. Porque senão você vai só se complicar. O strategy, ele, geralmente, eu vou trocar a transmissão. Vou trocar a tela para do Eclipse, para mostrar Ó, aqui, por exemplo, é de frete. Tem aqui a minha classe, que vai executar o exemplo, que vai perguntar para o cliente tudo, para informar a distância, perguntar para selecionar o frete. E aqui tem o frete. Ó, perceba que é um if. Você pode fazer um if. Se o cliente selecionar o normal, eu calculo a distância com base nesse cálculo. Se ele selecionar o tipo CDEX, eu calculo com base nesse cálculo. Porém, vamos supor que seja uma coisa mais complicada. E daí você tenha diversas opções. Ou o cálculo seja 3 vezes maior. Você vai ter um problema. E mesmo que, vamos supor, um outro exemplo vamos supor um mercado. O seu chefe te pede para setar um desconto. Aqui vamos supor que é 2 descontos. Mas esse desconto, ele não é infinito. Ele não
ele não vai durar para sempre aquele desconto, ele não vai ser sempre aquele. Então, às vezes você vai ter que precisar alterar esse desconto ou adicionar novos. Então, daí já vem outra complicação, porque você vai muitas vezes você comenta isso. E daí você vai comentando esse desconto ou esse cálculo de distância e seu código só vai ficando extenso, extenso, extenso. Esse seria o código sem o strategy. Você pode fazer com if, vários ifs, vários ifs. E cada vez seu código se torna mais extenso. Agora tem um exemplo desse mesmo aqui, utilizando o strategy. Ó, você vê que a classe que continha os ifs pode ser transformada na interface. E dessa interface você transforma os ifs em classes, separando. Ó, aqui você só vai calcular o preço e dentro de cada classe vai ter o cálculo do preço. Ela vai retornar o cálculo dela. Então, você não vai precisar modificar. E caso você precise de uma nova, você vai criar uma classe dessa e vai fazer ela implementar a interface frete, que por sua vez já vai vir para cá. Você só vai precisar chamar o comando. Então é um facilitador muito útil. E muitas vezes você faz inconscientemente. Aqui eu tenho outro exemplo também de conta em banco, que é utilizado da mesma maneira. Eu tenho a conta padrão e tenho dois tipos de conta que eles implementam a minha interface. Eu tenho a conta corrente e a conta poupança, que por sua vez elas têm similaridades, porém elas têm às vezes um cálculo que as diferenciam. Então, às vezes eu mudo, mudo elas, mudo, vamos supor, mudo o cálculo entre elas. Elas têm muitas similaridades, mas elas implementam a classe tributável para poder dar o get valor do imposto. É uma maneira de implementar o strategy. O strategy, você geralmente vai, quando tem estratégias similares, você vai criar a interface e vai fragmentar essas estratégias. Bom, acho que seria isso. Olá, tudo bem? Eu sou Marcos Vinícius e vou estar apresentando Design Pattern Reactor. O Design Pattern Reactor é um padrão de manipulação de eventos que manipula solicitações de serviços entregues simultaneamente ao manipulador de serviço por uma ou mais entradas. O manipulador de serviço então demultiplexa as solicitações de entrada e as despacha de forma síncrona para os manipuladores de solicitações associados, conforme o gráfico abaixo. Qualquer recurso que possa fornecer entrada ou consumir saída do sistema são os recursos associados. Demultiplexador de eventos síncronos. Usa um loop de eventos para bloquear todos os recursos. O demultiplexador envia uma requisição para um expedidor iniciar uma operação síncrona em um recurso sem bloqueio. Uma chamada síncrona para read, por exemplo, será bloqueada se não houver dados para leitura. O demultiplexador usa um select que bloqueia até que o recurso esteja disponível para leitura. Neste caso, uma chamada síncrona para read não será bloqueada e o demultiplexador pode enviar o recurso para ser expedido. Expedidor ou despachante. Lida com o registro e o cancelamento do registro
de expedidores das solicitações. Despacha os recursos do demultiplexador para o expedidor de solicitação associado. O tratamento de requisições são definidas pelo aplicativo e seu recurso associado. Propriedade. Todos os pattern reactors são single threads, ou seja, recebe um serviço e vai do início ao fim, só depois disso podendo pegando outro serviço. Mas pode existir em um ambiente de multithreading. O reactor separa completamente o código específico do aplicativo da implementação do reactor, o que significa que os componentes do aplicativo podem ser divididos em partes modulares reutilizáveis. Limitações. O reactor pode ser mais difícil de depurar do que um pattern processual. Por exemplo, devido ao fluxo invertido de controle. Além disso, ao chamar apenas manipuladores de solicitação de forma síncrona, o reactor limita ao máximo a simultaneidade, especialmente em hardwares de multiprocessamento simétrico. A escalabilidade do reactor é limitada não apenas pela chamada de solicitação de forma síncrona, mas também pelo demultiplexador. Uma analogia simples do design pattern reactor seria como uma fila de clientes de um banco, que possui um contador único, uma senha sequencial síncrona, atendendo essa fila um após outro cliente, do começo ao fim. Conhecer design patterns é algo de extrema importância no desenvolvimento de qualquer software. A utilização desses padrões nos ajuda a desenvolver de forma mais rápida frente a desafios semelhantes, fornece uma linguagem comum durante a documentação e discussões técnicas, além de nos auxiliar a organizar o código-fonte do software que estamos desenvolvendo. Obrigado.